Uma filmagem onde não tem que ficar pegando. Já tá aí, ó. Eu não quero mostrar o braço, porque se ficar posando toda hora enche o saco. Eu gosto mais de mesclar um pouquinho, entendeu? Ah, Nenê! Amanhã, Nenê, tu é goodies com ela, né? Eu também sou goodies, mas eu não me lasco. Ela bate em mim, tô cheio de hematoma. Lógico que eu ia posar. Que graça tem uma filmagem sem uma pose. Sem um cara forte. Guriloide. É preciso ser guriloide, né? É preciso ser guriloide. Estou fazendo o teste de uma peça aqui que eu... Uma peça não, de um trabalho que eu estou fazendo. Em princípio, para poder falar de coisas interessantes para você. Então, você sabe em que galáxia você está? Que galáxia você está? Andrômeda ou Via Láctea? Não, a galáxia, a galáxia. Tá vendo? Não sabe. A galáxia é a Via Láctea. A Andrômeda é a outra que você vê lá no céu quando o céu está limpo. Temos 8 planetas. Todos feitos por Jesus. A Bíblia fala em João que nada do que foi feito seria feito sem ele. Entende o que eu estou lhe falando? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para o que eram seus, os judeus, a promessa a Abraão. Mas os seus não receberam. E aí, os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, os tornou filhos de Deus. E a Bíblia fala que tudo que ele fez, sem ele, não seria feito. Então vamos lá. O surgimento do homem ocorre há 6.000 anos atrás. Então nós estamos em 2026. Aí você volta 6.000 anos atrás. Vamos esquecer um pouquinho antes de Cristo e depois de Cristo. Mas se você voltar mais, tá? Porque os calendários foram feitos em uma época, não tinha calendário, né? Lógico. Os tempos, as estrelas, enfim. A partir de um determinado tempo, principalmente na Bíblia, existe esse tempo. A não ser nos outros, não dá para aceitar todos. Também deve ter uma forma de ter contado os tempos. E o povo de Israel contou através de geração, de contando as histórias, através de história. E isso é que forma a Bíblia. A Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Isso dá 66 livros. Diferente da Bíblia Católica, que inclui os livros que são não canônicos, que são dá 73 livros. Então, diferença 66 e 73, então são livros a mais. Aí você vê Judite, Macabeus. Macabeus é uma história maravilhosa, mas não foi inspirado, então parece que não quiseram no cânon. Cânon é a separação dos livros inspirados por Deus. E isso é importante, porque veja que enquanto a Bíblia Católica tem 35.000 livros, 774, a Bíblia Evangélica ela tem 31.102 capítulos. 594 capítulos e 31.102 versículos. Falei capítulo, né? Já não. A católica ela tem 35.000 versículos, 35.774, com mais 1.334. E daí você vê que 34.334 capítulos. Tem a mais porque tem esses livros a mais, né? Você vai fazer a conta aí, 66, 73 menos 66. Aí você vai ver quantos livros a mais. Muito bem. O meio da Bíblia é o Salmo 118, porque antes dele, o 117 é o menor salmo. E depois dele, é o 119, é o maior salmo. Não me fale se isso foi combinado, creio que não, né? A Bíblia é a Bíblia. Outra coisa que é bom deixar bem mencionado. Nós temos o período pós-diluviano e pré-diluviano. Tá? A Bíblia nos conta bem diferente do que aquelas narrativas gregas, sumérias, sobre o dilúvio, que eles também têm essa narrativa, mas pela visão, pela ótica deles, pela visão deles. E a Bíblia nos é fechada, nos é completa. Entendeu? A Bíblia ela é tanto lá nos muçulmanos, na igreja dos muçulmanos lá, aqui como também na católica e como, né,
no protestantismo e como também no judaísmo. Então, essa ela é organizada, ela tem data, ela tem precisão, ela fala de caso e fala de profecias, de coisas que estão acontecendo agora. Profecia de Jeremias, de Isaías, estão se cumprindo. A de Isaías está se cumprindo agora. As mulheres estão desesperadas para ter homem, mas elas não precisam que o homem trabalhe, porque elas conseguiram a superioridade de ter uma profissão que ganha mais do que os homens, um exemplo. E os homens ficam só ali, tipo, fingindo que estão sustentando a casa. Tem Isaías. Aí você procura saber aonde. O que acontece é que o que foi dito lá atrás, o que foi dito de Ciro, aconteceu. Ciro, antes de existir, a Bíblia falou o nome dele. E o nome dele foi Ciro, sem que ele fosse. Ele é lá da Pérsia, lá daqueles lados de lá. Israel está a 12 quilômetros de distância. E a profecia de Isaías, no período lá do rei que Deus voltou 15 anos para ele, é muita nome para lembrar. Na época que os assírios tentaram entrar em Judá, e o rei lá, que é um rei que andava com Deus, entendeu? E eu vou falar o nome dele, mas não agora, porque está vindo muita informação. Vamos voltar na construção do templo. Agora sim, Adão e Eva. Há 6, 7 mil anos, 10 mil anos, não sei que tempo é. A Bíblia nos dá um tempo de 6 mil anos, contando com a narrativa da Bíblia, foi isso. Então, nesse período Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. O que aconteceu? Ele deu algo para o ser humano que ele não deu para os animais. Ele deu a semelhança, algo. Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus, enfim, onisciente, onipresente. Mas essas aí Deus não deu para ele. Mas deu o dom dele pensar, reagir. Porque que aconteceu? Jesus fala lá no começo, quando eu falo Jesus, Deus, não se assuste não, tá? Que ele domine sobre tudo que está no mar, sobre tudo que está no ar, tudo que está sobre toda a terra. Então o homem domina o ar, o homem domina o mar, o homem domina o espaço, domina os animais, domina a coisa e destrói tudo. E isso foi o que Deus fez. Então ele deu para o ser humano um poder, por isso que eu gostei de uma explanação de uma orientadora, que ela fala que o homem é poderoso. Ela fala tão bonito que eu me senti mais forte, foi fazer um supino. O homem é poderoso. Ele é o poder, ele é o alfa. E é, mas é fraco na mente para uma mulher. Porque Deus fez a mulher para o homem. Saiu daqui da costela, aquelas costelas que não fecham, deve ter sido elas que Deus arrancou ali, carne e outro, e pronto. Fez a mulher. Não fez como o homem. Barro, fez um moldezinho, modelou. Deus trabalha com argila muito bem, modelou, fez com aquele peitoral e tal. Soprou nos narizes dele, nas narinas dele, e ele se tornou alma vivente. A mulher já foi diferente. Deus tirou a mulher do homem. Do homem para o homem, e ele falou que os dois serão uma só carne. Você fez um filho, você tem 23 cromossomos de um, 23 de outro, dá 46. Lá na actina, na cromatina, que está dentro do núcleo, óleo que está dentro do núcleo, que está... Você tem que passar todas as células e encontrar. Aí vem na cabeça do gameta, que vai nadando quilômetros em comparação, atravessou um oceano, para chegar até onde? Até o óvulo, que foi solto lá nas trompas de falópio, tá, veio no útero, veio viajando, para depois se transformar em zigoto, para depois se multiplicar, e daqui a pouco ser isso, 60 trilhões de células, tá? 6 mil quilômetros de vasos sanguíneos andando por aí, 203 ossos. Quando nascemos com mais. Mas depois vai se fundindo e vai formando um só. Somente aqui. E aí é o ser humano. Feito de duas pessoas, uma pessoa só. Os dois serão uma só carne. Só para você lembrar, e isso está aí em Gênesis, tá? Agora aconteceu algo. Deus colocou o jardim para que o homem e a mulher desfrutassem de tudo que... Acabei de comer um abacatezinho com açúcar e leite, pô. Com açúcar, eu nem precisava. Uma fruta, uma banana, ela já tem o doce, o cheiro, a fragrância. Só altera quando alguém faz uma melancia sem caroço, um exemplo. Aí houve a intervenção humana, uma uva sem caroço.
já estamos comendo alguma coisa com a intervenção humana. Negócio de homem trans, você pode ver que a pegada tá só negócio de mulher trans, que na verdade é o homem trans, mas eles não querem que a gente fale o homem no começo, eles querem que fale mulher, para poder já validar que é uma mulher, e não é uma mulher, biologicamente não é uma mulher, nunca foi, não é e nunca será. Até quando acharem o esqueleto dele, fala, isso aqui foi um homem. Só o esqueleto. Já sabe que o esqueleto é diferente. O fenótipo é fácil de mudar. Cabelo, peruca, cílios, tal, pintura. Ah, se tiver alguma silhuetazinha bem parecida, passa batido mesmo, mas a intervenção humana, viu a melancia sem caroço? Mas o genótipo não. Genética. Tá? É onde vem lá o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Você não vai alterar isso, filho. Você não vai mexer na chave que Deus colocou e não deu a senha para ninguém. Tá? Ezequias, o nome do rei. Ezequias. Gente, Ezequias. Tá? E aí o que acontece? O ser humano nasce e desfruta das benéficas que Deus deixou. E Deus deixou um paraíso, um jardim, uma água, uma cachoeira, tudo que você quer hoje e não consegue. Que você fica assistindo ali na televisão, mas se você for lá tem cobra, tem jararaca. Eles vão mostrar só a beleza, não vai mostrar a desgraça. As Maldivas, gente, tem gente trabalhando para aquela fruta chegar na sua mesa, tem gente plantando. Para eles é bom que é o comércio, move o comércio. Mas quantas pessoas não pagam com suor, com a vida, muitas vezes entrando em matas, tudo. Mas ali você quer o paraíso. Só que aquilo ali, você paga cerca de 200 mil reais. Não, 200 mil reais, 15 mil reais para poder ir para lá. Parabéns para você. Você tinha tudo isso de graça no paraíso, mas... Aí acontece o quê? Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, primeiro homicídio da terra, o sangue cai na terra, já sujou a terra. Aí, já com o pecado de Adão, ele já foi maldito é toda a terra por tua causa, Adão. Quando deram ouvido à serpente. A serpente é o diabo, que é arqui-inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, gente. De ficar lutando, tirando queda de braço, que nem alguém se representa. Deus não está fazendo queda de braço, não. O inimigo está fazendo o que Deus está deixando ele fazer por uma razão simples. Que Deus é justo. Deus poderia soprar no diabo e ele desaparecer. Mas e aí, como é que ia ficar? Poxa, Deus, caramba. Quer dizer que ele é ditador? Não, deixou o diabo. Porque o diabo estava colocando a gente. Como assim? O ser humano não consegue adorar a Deus se Deus não impor. Pois bem, no dilúvio foi provado ao contrário. Toda a terra pereceu. Porém, entretanto, todavia, Deus é Deus. Ele viu um ser humano chamado Noé e sua família. 8 pessoas na arca salvou. Então é o período pré-diluviano, onde as pessoas estavam horríveis. Hoje em dia não está muito difícil não, só está sendo aceito. Mas antigamente era a mesma coisa. Tá? Eu não vou falar as loucuras que faziam lá. Não vou falar. Mas você entenda. Hoje em dia está a mesma coisa. E o nível está muito grande de coisa. Mas Deus não vai. Ele falou que não vai destruir a terra novamente com água. Porque ele pode fazer isso. Quanto é que é um mês chovendo? Que cidade pode sobreviver a essa chuva? Um mês chovendo, torrencialmente. Os rios enchendo. Não precisa nem abrir as comportas da terra. Aqui embaixo da terra tem rios também. Aí você joga raios. Que internet vai funcionar? Como vai ficar a comunicação? E se Deus quiser que uma guerra pare ali? Como é que eles vão fazer? Ah, tem drone, sim, e o drone ele funciona, mas se tiver raio, relâmpago, energização no ar, dificilmente, e vento, ele vai conseguir pegar o rumo certo. Ah, mas eu não estou falando de ventinho, não, estou falando de tempestade, vulcão. Deus, ele criou o universo inteiro. Pensa no universo inteiro. Você conhece o universo inteiro? Eu não conheço. Obrigado, você já fez viagem lá. Mas o pouco que eu conheço é muita coisa. Ó, você tem uma noção. Pega a caneta, faz assim, tá vendo? Faz assim. Vem aqui, ó. Põe um pingo. Aí eu pus num lugar bem esquisito aqui. Vou pôr aqui, eu quero pôr no meio. Pronto. Esse pingo aqui. Tá vendo? A minha mão toda e esse pingo. Adivinha o que é esse pingo? Tem nesse pingo.
os 8 planetas. É a nossa galáxia que está aqui, que é a Via Láctea. Está aqui, ó. E o restante? O restante é o universo também. Deus tem controle de todos. O ser humano pensa que é Deus. Só um Deus Todo-Poderoso. Pelo período pré-diluviano, após o dilúvio, o que aconteceu? Terra sem matos, sem plantação, sem animal. Mas peraí, o animal Deus deu um jeito. Caramba, Deus deu um jeito nos animais, ele pôs na arca. Pequenininhos, filhotes, a gente pensa que é... Acho que é coisa... Para mim, o Adalto Lourenço, o grande Adalto Lourenço, está com Cristo agora. Criando, não colocou o animal pronto já, elefante. Não, colocou o filhote. Entendeu? Aí o que acontece? Coube todo mundo na arca, a comida não foi tanto como a gente pensava que ia ser. A gente não pensava nisso, que quando fala os animais na arca, eles colocam um gigante, ele já grande, leão, comendo quantos quilos, não sei se comia carne naquela época, mas não, colocaram pequeno. Aí pós-dilúvio, desce na terra. Então como é que fica a situação? A situação fica um pouquinho, como é que se diz, complicado, já que a terra não tem ninguém. Saíram 8 pessoas da arca, certo? Saíram 8 pessoas. 8 pessoas e não tem morte. Tá, eu tô aqui pegando um negócio aqui, espero chegar lá antes. Eu nem pensei que ia falar esse assunto. Mas como eu sou prolixo, já perceberam? Eu teve que comentar esse assunto. Olha aqui, alguém fez esse desenho, acho muito legal. Assim não, assim, é. Essa é a estátua de Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor. Mas esse foi um sonho interpretado por Daniel. Os reinos de agora, eles estão com esse, já passou por todos os períodos. Nós estamos no último, tá? Nós estamos no último período, que já é a volta do Cristo, tá? Então, gente, caiu o que eu queria coisar, já caiu. Pronto. Depois a gente continua para não ficar longo o vídeo, tá?